cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. Strong. Como lidar com frustrações? Strong. O que fazer quando a vida não sai do jeito que você planejou? Você tinha um plano. Um plano claro, construído com cuidado, alimentado com oração, sustentado com fé e regado com esforço genuíno. Você fez a sua parte, você obedeceu, você esperou, você acreditou. E então, chegou o dia em que o plano deveria se confirmar, em que a promessa deveria se cumprir. E o que chegou, não foi o que você esperava. O relacionamento que deveria funcionar, não funcionou. O emprego que deveria vir, não veio. A cura que você orou, não chegou no tempo que você precisava. A porta que deveria abrir, permaneceu fechada, e você ficou do lado de fora, sem entender o porquê. Isso se chama frustração. E a frustração é uma das experiências mais universais, mais dolorosas e mais mal administradas da vida cristã. Porque ela não é apenas decepção, ela é a colisão entre a expectativa que você cultivou e a realidade que se apresentou. É a distância entre o seu plano e o plano de Deus. E quando essa distância é grande, quando ela persiste por muito tempo, quando ela acontece repetidamente, em áreas onde você investiu muito, ela pode ser devastadora. Pode gerar amargura, pode gerar descrença, pode te transformar numa versão de você mesmo endurecida, desconfiada, cínica, que parou de acreditar para não se machucar mais. Mas não precisa ser assim. Porque a frustração, quando entendida, processada e respondida da forma certa, pode ser o capítulo mais formativo da sua história de fé. Pode ser o lugar onde o caráter que sustenta o destino é forjado. No calor da espera, no peso da decepção, na pressão da diferença entre o que você esperava e o que chegou. Essa palavra não vai minimizar a sua dor. Vai encontrá-la onde ela está e te mostrar um caminho através dela. Vem comigo. Parte 1. A frustração é real e Deus não tem medo dela. Preciso começar aqui porque esta é a mentira que mais paralisa o cristão frustrado. A ideia de que frustrar-se é evidência de fé fraca, de espiritualidade insuficiente, de algo fundamentalmente errado na sua relação com Deus. Essa mentira precisa ser destruída com a palavra. Jó, um homem a quem o próprio Deus descreveu como perfeito e reto, expressou a sua frustração com uma intensidade que assusta quem ainda não aprendeu que honestidade diante de Deus é mais espiritual do que religiosidade performática. Perece o dia em que nasci. Jó 3:3. Não era fraqueza espiritual, era a expressão honesta de alguém que havia perdido tudo e que não entendia porquê, e que escolheu levar essa dor diretamente a Deus. Habacuque foi direto e sem rodeios. Até quando, Senhor? Clamarei e não ouvirás. Habacuque 1:2. Frustração com Deus, com o seu silêncio, com o aparente atraso da sua intervenção, expressada diretamente, sem suavização religiosa. E Deus não o repreendeu por isso, respondeu. O Salmo 13 começa com 4 perguntas consecutivas de frustração. Até quando, Senhor? Esqueceste-me para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? 4 até quando em 2 versículos. E esse é o mesmo Davi que escreveu: O Senhor é o meu pastor. A fé que sustenta ambos é a mesma fé. A frustração expressa honestamente diante de Deus é uma forma de oração. É na verdade uma das formas mais íntimas de oração. Porque exige que você esteja presente a Deus com o que realmente está sentindo, não com o que acha que deve estar sentindo. Então o primeiro passo para lidar com a frustração não é negá-la, reprimi-la ou espiritualizá-la prematuramente. É reconhecê-la diante de si mesmo e diante de Deus, com honestidade total. Parte 2. De onde vem a frustração? Para lidar com a frustração de forma eficaz, você precisa entender de onde ela vem.
Identificar a raiz da sua frustração específica é o primeiro passo para endereçá-la com a precisão que ela merece. A primeira raiz são as expectativas desalinhadas. Nem todas as frustrações sinalizam que Deus falhou. Algumas sinalizam que as expectativas cultivadas não estavam alinhadas com o que Deus havia prometido, mas com o que nós queríamos que Ele prometesse. Há uma diferença crucial entre a promessa que Deus fez e a interpretação que fizemos dessa promessa com base nos nossos desejos. Quando a frustração vem desse lugar, ela carrega uma mensagem de ajuste necessário, não de abandono de Deus. A segunda raiz é o tempo de Deus versus o nosso tempo. Uma das frustrações mais intensas do cristão comprometido não é sobre o que, é sobre o quando. Deus prometeu, a fé foi exercida, mas o tempo que Deus está levando é diferente do esperado. Abraão esperou 25 anos entre a promessa e o cumprimento. José esperou 13 anos entre o sonho e o trono. Davi esperou anos entre a unção e a coroação, perseguido pelo rei que havia servido fielmente. A espera não era punição, era preparação. O tempo que parecia desperdiçado era o tempo onde o caráter necessário para o cumprimento da promessa estava sendo formado. A terceira raiz são circunstâncias além do seu controle. A decisão de outra pessoa que afetou profundamente a sua vida. A injustiça de um sistema. A perda que chegou sem aviso. A traição que ninguém poderia prever. Essas frustrações têm uma dimensão adicional de injustiça que as torna particularmente difíceis de processar. Porque você não consegue identificar o que poderia ter feito diferente. A quarta raiz é o acúmulo de pequenas frustrações. Algumas das frustrações mais paralisantes são o resultado de muitas frustrações pequenas, que individualmente parecem gerenciáveis, mas que coletivamente atingem um ponto de sobrecarga. A gota d'água que transbordou não foi a maior. Foi a última de uma série longa que ninguém estava contando. Aqui chegamos a um território que exige coragem para habitar, mas que é essencial para transformar a frustração em formação. A frustração, quando examinada com honestidade, é um dos espelhos mais claros que existem para revelar o que está realmente dentro do coração. A frustração revela os ídolos do coração. As coisas que foram colocadas no lugar de Deus como fonte primária de segurança, identidade e significado. Quando a perda de um emprego produz uma crise de identidade que vai muito além da perda financeira, ela revela que a identidade estava ancorada no emprego em vez de em Deus. Quando o fim de um relacionamento produz a sensação de que a vida perdeu o sentido completamente, ela revela que aquele relacionamento havia assumido um papel que só Deus pode desempenhar. A frustração revela a qualidade da confiança em Deus. Confiar em Deus enquanto as coisas estão indo bem é fácil, tão fácil que não é verdadeiramente testado. Confiar em Deus quando nada está indo como planejado é onde a fé se prova real ou performática. Jó 1:21. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa resposta não era anestesia emocional, era a expressão de uma fé que havia sido testada e havia sido encontrada genuína, mesmo sob a pressão mais extrema. Para P, a frustração revela a maturidade da perspectiva. Se você está tentando com uma visão de curto ou de longo prazo, a frustração parece maior quando o horizonte de visão é menor. Quando você só enxerga o presente, a expectativa não cumprida, a dor do momento, a frustração parece absoluta. Quando você amplia o horizonte e coloca o presente dentro do contexto maior da fidelidade de Deus, ela assume proporções diferentes, sem deixar de ser real. Para P, parte 4, o modelo bíblico de José, da frustração ao propósito. Nenhuma figura bíblica ilustra com mais riqueza o caminho através da frustração do que José. A sua história é um estudo completo de como Deus transforma frustrações sucessivas em preparação para um propósito que excede tudo que a fé poderia ter antecipado no meio do processo. Pense na amplitude das frustrações de José. Traído pelos próprios irmãos, não por inimigos, por aqueles que deveriam protegê-lo. Vendido como escravo,
Ele que havia recebido sonhos de grandeza. Na casa de Potifar, quando finalmente parecia que as coisas estavam melhorando, falsamente acusado e preso, por servir com integridade, por fazer a coisa certa. Na prisão, quando interpreta o sonho do copeiro e pede que seja lembrado, esquecido por 2 anos completos. Frustração sobre frustração, sobre frustração. E o que a Bíblia registra sobre o estado interior de José durante todo esse processo? Gênesis 39, 2. O Senhor era com José, e ele foi próspero. Em cada etapa, na casa de Potifar, na prisão, a presença de Deus era registrada não como ausência de frustração, mas como realidade simultânea à frustração. José não estava imune à dor. Ele havia chorado ao ser separado dos seus. Havia implorado para não ser vendido. A frustração era real, a dor era real, e Deus estava presente em cada momento dela. E quando José finalmente chegou ao momento do cumprimento, ele disse as palavras mais poderosas da história sobre a soberania de Deus nas frustrações. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Gênesis 50 e 20. O que os outros fizeram com intenção de destruir, Deus usou com intenção de construir. O que pareceu frustração e injustiça, estava sendo orquestrado por uma soberania que José não podia ver no meio do processo, mas que ficou absolutamente clara quando chegou ao final. A pergunta que a história de José coloca para você não é: as suas frustrações vão desaparecer? A pergunta é: você consegue confiar que o Deus que transformou as frustrações de José está fazendo a mesma coisa com as suas, mesmo que você ainda não consiga ver como? Parte 5, Romanos 8, 28 e a promessa que sustenta tudo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Esse versículo é provavelmente o mais citado em situações de frustração, e ao mesmo tempo um dos mais superficialmente compreendidos. Ele precisa ser entendido com toda a sua profundidade para que seja realmente sustentador. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as circunstâncias agradáveis e as orações respondidas da forma esperada. Todas as coisas. As frustrações, as traições, as portas fechadas, as esperas prolongadas, as perdas inesperadas, as injustiças sofridas, tudo isso está incluído, e tudo isso está sendo usado por Deus. Contribuem juntamente. A palavra grega é sinergeo, de onde vem sinergia. Não é que cada coisa individualmente é boa, é que todas as coisas, trabalhando juntas, produzem um resultado que nenhuma delas poderia produzir isoladamente. A frustração de hoje está trabalhando junto com a vitória de ontem, com a provação de amanhã, com a formação de caráter de toda a sua história, para produzir algo que o olhar fragmentado sobre um único evento nunca poderia ver. Para o bem. Mas o bem que Deus tem em mente, nem sempre é o que tínhamos em mente quando oramos. O bem que Deus tem em mente é eterno, profundo, formativo, o bem que nos torna cada vez mais conformes à imagem de Cristo. Esse bem frequentemente passa por caminhos que, de dentro, não parecem bons enquanto estamos atravessando, mas estão levando para lá. Parte 6. As práticas para processar a frustração de forma saudável. Agora chegamos ao coração prático desta mensagem. Essas práticas têm fundamento bíblico sólido e eficácia comprovada no processo de transformar a frustração de um peso que destrói em um processo que forma. A primeira prática é lamentar antes de declarar. A cultura evangélica frequentemente pressiona o crente a pular do evento frustrante diretamente para a declaração de fé, sem passar pelo lamento honesto. Estou frustrado, mas glória a Deus. Essas declarações podem ser verdadeiras, mas quando substituem o lamento em vez de sucedê-lo, elas enterram a dor em vez de processá-la. Lamentações 3 é um modelo bíblico. Jeremias descreve a sua dor com toda a intensidade que ela merecia. E só depois do lamento honesto é que ele chega ao versículo 21. Mas isto recordarei ao meu coração. Por isso esperarei. O mas de esperança vem depois do lamento, não no lugar dele.
Permita-se lamentar genuinamente. Isso não é fraqueza espiritual. É honestidade relacional com Deus. A segunda prática é examinar as expectativas que você tinha. De onde vieram essas expectativas? Eram baseadas em promessas claras da palavra, ou em interpretações pessoais do que Deus deveria fazer? Havia um prazo que você impôs que Deus nunca confirmou? Essa análise não é para te culpar pela frustração. É para identificar onde o alinhamento precisa acontecer. Às vezes a conclusão é que a expectativa era completamente válida. E a frustração é genuinamente sobre uma circunstância difícil. Outras vezes, ajustar a expectativa é uma libertação. A terceira prática é manter a gratidão ativa. Em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo, não por tudo, a gratidão não é negação da realidade. É a prática deliberada de manter o olhar sobre o que ainda é bom, o que ainda está de pé, o que Deus ainda está fazendo. Simultaneamente a realidade da frustração. Quando a frustração diz, nada está funcionando, a gratidão ativa responde com especificidade. Mas isso funcionou, esse relacionamento está bem. Essa graça ainda está presente. Não para negar a frustração, para impedir que ela ocupe todo o campo de visão. A quarta prática é procurar o que a frustração está formando. Romanos 5, 3-4. A tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa cadeia não é automática, ela requer a postura ativa de procurar o que está sendo formado, em vez de apenas registrar o que está sendo perdido. Pergunte ativamente, o que está sendo desenvolvido em mim nessa frustração, que não poderia ser desenvolvido na realização imediata do que eu esperava? Que profundidade de dependência de Deus está sendo formada nessa experiência de limite? Essa pergunta não elimina a dor, mas transforma a narrativa de perda sem sentido para formação com propósito. A quinta prática é confiar a diferença ao soberano. No fim de tudo, lidar com a frustração de forma madura requer uma rendição específica. Não a rendição da esperança. Não a rendição do chamado. A rendição da diferença entre o seu plano e o plano de Deus. A disposição de dizer, Senhor, não entendo completamente essa diferença. Mas confio que tu, que és soberano sobre tudo, tens um propósito que excede a minha compreensão presente. Provérbios 3, 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A confiança que Deus pede não é a confiança de quem entende tudo, é a confiança de quem reconhece que aquele que está no controle é bom, mesmo quando a evidência imediata das circunstâncias parece apontar em outra direção. Conclusão. O outro lado da frustração. José não poderia ter imaginado, na cova onde seus irmãos o jogaram, que aquele momento de máxima frustração era o primeiro passo para o trono do Egito. Não poderia ter visto, na prisão injusta, que estava sendo posicionado para o lugar de onde salvaria nações. A história que parecia interrompida estava apenas sendo escrita de uma forma que ele ainda não conseguia ler. A sua história também está sendo escrita de uma forma que você talvez ainda não consiga ler completamente de onde está. As frustrações que você está carregando agora, as expectativas não cumpridas, as portas que não abriram, as decepções que deixaram marcas, elas não são a história final. São capítulos de uma história que ainda está sendo escrita por um autor que é soberano sobre cada linha, que não desperdiça nenhuma dor, que não permite nenhuma frustração sem que ela contribua para o propósito que ele estabeleceu para a sua vida antes da fundação do mundo. Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A diferença entre o seu plano e o seu não é evidência de abandono. É evidência de uma sabedoria que excede a sua capacidade de compreensão presente.
e que um dia vai fazer sentido de uma forma que vai te fazer inclinar a cabeça em adoração, pelo que hoje ainda te faz inclinar a cabeça em dúvida. Aguenta, processa, lamenta com honestidade, confia com maturidade, e continua. O outro lado da frustração existe, e é mais belo do que o que você havia planejado. Amigo, se essa palavra encontrou sua frustração onde ela estava, faz 3 coisas agora. Curte o vídeo, é simples, mas ajuda essa mensagem a chegar em quem está amargurando por dentro e precisa ouvir que a história não acabou. Comenta aqui embaixo, qual frustração você está carregando agora? Qual prática você vai aplicar imediatamente? Você já passou por uma frustração que depois revelou o propósito de Deus de uma forma que te surpreendeu? Compartilhe esse testemunho. Sua história pode ser o encorajamento que alguém precisava para não desistir hoje. Compartilha com alguém que você sabe que está no peso da decepção, que está pensando em desistir do relacionamento, do chamado, da caminhada com Deus. Um compartilhamento seu pode ser a mão estendida que essa pessoa precisava. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem palavra nova, preparada com oração e profundidade real para te acompanhar em cada estação da vida. Até a próxima. Que o Deus que transformou a cova de José em caminho para o trono, transforme também as suas frustrações em propósito.